Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Que bom, irmãos e irmãs, que bom que nós podemos nos encontrar no programa Oração Pai das Misericórdias. Estamos iniciando um novo mês, é o mês de setembro. A Igreja no Brasil vive intensamente o mês de setembro como o mês da Bíblia, o mês da Palavra de Deus. Então, que bom que nós podemos também rezar com a Palavra de Deus, nos deixar iluminar pela Palavra salvífica do Senhor. Hoje é quarta-feira, dia 1º de setembro, quarta-feira da 22ª semana do Tempo Comum. Meditemos juntos a Palavra de Deus que nos é oferecida pelo evangelista São Lucas, no capítulo 4, do versículo 38 ao versículo 44. Lucas 4, de 38 a 44. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus punha as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: "Tu és o Filho de Deus." Jesus os ameaçava e não os deixava falar porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de as deixar. Mas Jesus disse: "Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado." E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, o evangelista São Lucas nos apresenta Jesus como o missionário do Pai, aquele que foi enviado por Deus para nos comunicar a salvação. E é por isso que Jesus, manifestando a misericórdia de Deus, ele cura os enfermos, como, por exemplo, curou a sogra de Pedro e tantos outros enfermos que as pessoas apresentavam para ele. Sendo a Igreja corpo místico de Cristo, missionária, ela também procura na sua vida pastoral manifestar essa ternura, essa caridade, essa misericórdia de Deus em relação aos enfermos. Por isso nós bendizemos a Deus por tantos irmãos e irmãs que, enviados pela Igreja, prestam esse serviço, não somente espiritual, mas também de ajuda concreta, de presença na vida de tantos enfermos e enfermas. Sobretudo nos tempos difíceis em que vivemos, nós devemos nos abrir cada vez mais ao apelo que Deus nos faz de ser manifestação da sua misericórdia em relação aos enfermos. Os sacerdotes da Igreja levam também aos enfermos a graça do sacramento da unção, a unção dos enfermos, que não é extrema-unção. Esses dias eu ouvi uma história muito interessante. Um sacerdote foi dar unção dos enfermos para uma senhora muito idosa, muito doente. E depois que recebeu a unção, ela falou assim: "Ô, seu padre, eu acho que o senhor está apressando os tempos." Não é? Ela estava com medo, né, do sacerdote, porque ela achava que era uma extrema unção. E não, é uma unção pedindo saúde, bênção de Deus, a cura da enfermidade. E aquela senhora estava com medo, achando que o padre
já estava levando a extrema-unção porque o dia dela estava chegando, a morte dela estava chegando. A igreja, ela procura, portanto, manifestar a misericórdia, a caridade de Deus em relação aos enfermos. E por isso, Deus nos faz esse apelo, para que de alguma forma, a partir das nossas famílias, com os nossos vizinhos, amigos e amigas, possamos prestar esse auxílio. Levar Jesus, levar a palavra de Deus, rezar pelos enfermos e, de acordo com as possibilidades, prestar ajuda para que realmente esses irmãos e irmãs possam se sentir auxiliados, possam se sentir irmãos mesmo, alvos da caridade do Senhor, do amor de Deus. Jesus anuncia o reino de Deus, como nós ouvimos no Evangelho. Ele foi enviado por Deus para anunciar a boa nova do reino de Deus a tantas e tantas outras cidades, povoados. Por isso ele não se fixava somente em um lugar. Missionário, ele ia de cidade em cidade, pregando a boa nova do reino. Pregava a palavra, mas ao mesmo tempo manifestava a vida do reino de Deus por meio dos sinais, por meio das curas, por meio desses gestos de compaixão em relação aos enfermos, manifestando também o poder de Deus em relação às pessoas endemoniadas. Jesus também cura a alma, libertando a alma da escravidão do mal, da escravidão do pecado e também da opressão do mal. E por isso ele libertava as pessoas que estavam possessas, as pessoas que estavam dominadas pelos demônios, como nós ouvimos no Evangelho. Esses demônios que saíam das pessoas gritando: Tu és o Filho de Deus. Por isso é que nós, irmãos e irmãs, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, devemos também renovar o nosso sim, o nosso chamado, a graça que Deus nos concedeu de seguir Jesus, de viver o discipulado de Cristo, desde quando nós recebemos o sacramento do batismo. Todos nós também, em Cristo, somos missionários e devemos ser discípulos missionários, indo ao encontro das pessoas mais necessitadas, dos enfermos, rezar por elas, não é? Rezar por elas, quem sabe também participar de uma pastoral, a pastoral dos enfermos, pastoral da visitação, a pastoral da saúde, quem sabe, né, em nossas paróquias, em nossas comunidades eclesiais, também prestar esse serviço tão importante da caridade de Deus em relação aos nossos irmãos e irmãs enfermos. É com essas intenções, com essa disponibilidade de coração ao envio do Senhor, que nós rezamos a oração ao Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E sobre todos vós, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.